10h46, na ponta da linha conosco o professor Antônio Marcelo Jackson, ele é doutor em Ciências Políticas, professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Olá, professor Antônio, muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Professor, ontem a própria presidente Dilma dizia no seu discurso de posse que o que ela mais ouviu das ruas, o que ela mais depreendeu dessa campanha foi que o brasileiro quer mudanças. Aqui no nosso Twitter tem a participação de um ouvinte aqui, ouvinte internauta, o Davidson Barbosa. Ele disse que o que ele espera da presidente também são mudanças. Agora, ele não acredita que haverá alguma mudança, que vai ficar tudo na mesma coisa. Eu pergunto para o senhor, há ambiente, nós percebemos isso, ambiente político no país pedindo essa mudança, mas há ambiente entre os políticos que possa resultar em alguma mudança? Olha, quando a gente observa o Congresso Nacional que se forma, né, e que funcionará a partir de janeiro de 2015, eu diria que qualquer possibilidade de mudança estará intimamente vinculada a uma gigantesca capacidade da Presidência da República, de seus articulistas e interlocutores junto ao Congresso, para convencê-los. Né? Uhum. Por quê? Porque quando vamos pensar no quadro agora 2014, nós tínhamos 22 partidos atuando no Congresso Nacional, vamos passar a ter 28 partidos. Existiu uma pulverização gigantesca. Nenhum partido saiu vitorioso dessa eleição quando olhamos o número de deputados federais eleitos, e o mesmo pode ser pensado para o Senado Federal. Uhum. Então, sejamos muito francos, né? Quando você fala em mudança, a palavra em si é belíssima e encantadora aos ouvidos daquele que quer votar e daquele que vive num país em que o fato de estar vivo sempre gera a expectativa que você melhore no dia seguinte. Agora, quando pensamos em articulações políticas e acordos políticos, olha, o quadro que se apresenta agora não é um dos mais simpáticos. Com toda a franqueza, se pensarmos em termos práticos, né, nós temos, em tese, 336 deputados federais da base aliada contra 177 da oposição. Mas isso em tese. Né? Depende muito do que for falado, depende muito do tema. O senhor falou aí dessa miríade de partidos aí que vão ocupar o nosso Congresso, dizendo inicialmente assim, parece bom porque a representação política fica pulverizada. Qual é, na verdade, o problema de tantos partidos pequenos no parlamento? Foi a opção que o Brasil tomou na Constituição de 1988. Quando se criou um modelo, naquele momento, o que se discutiu entre os constituintes entre 1986 e 88? A possibilidade do Brasil ser um país parlamentarista. Muito bem, aí conforme diz o ditado popular, tinha que combinar com a população isso. E esqueceram de combinar, por quê? Porque logo depois tivemos um plebiscito, e nesse plebiscito, o que foi decidido? Que o Brasil seria presidencialista. Ora, então, o que se construiu a partir daí? A própria ciência política teve que apresentar uma expressão para dar conta do Brasil, que é presidencialismo de coalizão. Ou seja, é um presidencialismo onde o presidente da República ele tem poderes limitados pelo Congresso Nacional. Só para encerrar o raciocínio, se me perdoe, mas qual é o problema disso, tá? O problema é que as pessoas olham para o presidente da República no Brasil pensando que está falando com um presidente da República, pode ser dos Estados Unidos ou da Costa Rica. Provavelmente o costarriquenho e o norte-americano têm muito mais poderes do que o brasileiro. Então, pulverizando o Congresso, isso aí fica quase que inviabiliza. Né? Com essa votação tão dividida e tão apertada, nós não corremos o risco de viver agora aí num país maniqueístamente dividido, nós os bons eternamente contra eles os maus, quem quer que sejamos nós ou eles? Olha, os bons e os maus em relação a uma sociedade como a sociedade brasileira, eu sempre coloco com muitas aspas, né? Na medida em que o que foi provado, e isso nós podemos observar pelas redes sociais, pela campanha dos partidos e pelas pessoas na rua, onde uma sociedade onde bom e mal está vinculado ao seu preconceito. Quer dizer, os preconceitos todos da sociedade brasileira afloraram nessas eleições. E esse preconceito é que acabou sendo o regente do que significa bom e mal. Eu sou bom, eu sou mal. Nesse sentido, é um maniqueísmo, para usar a expressão que você usou, do pior sentido do termo. Porque efetivamente não teremos bons e maus. Eu diria, até faria uma brincadeira. Nós vamos ter os maus e os muito maus.
Professor é o que me dá mais medo. Professora Adriana Ferreira, quem conversa com o senhor, bom dia. Pois não, Adriana. Tudo bem, né, professor? O que explica essa derrota de Aécio aqui em Minas Gerais, na opinião do senhor? Lembrando que Aécio venceu aqui em Belo Horizonte, mas não venceu em Minas Gerais. Olha, quando a gente olha a administração de Aécio Neves, né, como governador, percebe-se que existiram algumas falhas no sentido ligado ao funcionalismo público de uma forma geral, e com isso não nos esqueçamos que o mineiro é uma sociedade extremamente tradicional, arraigada a valores que se levam com o tempo, que ficam com o tempo, perdão. E com isso, quer dizer, eu acho que esses erros que o Aécio cometeu, erros até pontuais, que talvez em São Paulo isso não tivesse tanto impacto. Né? E que foram explorados pela campanha adversária. Exatamente, e aí você perde num momento desse. Por exemplo, a Aécio ganhou em Belo Horizonte, mas perdeu em Uberlândia, que é uma cidade gigantesca. E aí, nesse contexto, como analisar a Pimenta da Veiga, um candidato que surgiu do nada, durante a campanha não mobilizou, a campanha terminou, ele imediatamente sumiu, caiu no vácuo novamente. Como é que a gente deve analisar um candidato assim? Olha, parece que foi um candidato, a expressão é chula, eu não gostaria de usá-la aqui, mas é como se fosse um candidato plantado, quer dizer, ele não tem uma discussão, não houve, dá a sensação para um sujeito como que está de fora, que não existiu um debate mais aprofundado da escolha daquele candidato, e eu estou pensando lá no partido mesmo, tá, no PSDB. Pois não. Né? Quer dizer, parece que esse candidato ele não foi muito bem discutido, não existiu um debate internamente para se chegar a um nome. Essa é a sensação que dá quando acontece isso, quando um candidato perde uma eleição e no dia seguinte ele desaparece por completo. Embora o PSDB tenha tido a melhor votação em eleições presidenciais em Minas Gerais da história, perdeu para o PT de 52 a 47. Será que a gente pode considerar que agora definitivamente o eixo de comando do PSDB se voltou para São Paulo? Haja vista a força que o PSDB demonstrou lá, né? Sem dúvida, o PSDB ele sempre foi um partido majoritariamente paulista, não nos esqueçamos disso, ainda que nas eleições de 2010 ele tenha conseguido eleger 8 governadores de estado, né? Mas a ordem parecia ser sempre que partia de São Paulo. Mesmo alguns comentadores já chamaram atenção isso no dia de ontem, ainda no calor da contagem dos votos, que o PSDB falta a ele criar raízes na sociedade brasileira como deve um partido político. Então, quer dizer, na medida que isso não acontece, ele fica restrito às suas origens, que é São Paulo. E se torna quase uma reedição do antigo lá da República Velha, o Partido Republicano Paulista. É quase uma reedição disso. Agora, o grande nome aí dessa eleição não seria Geraldo Alckmin? Sem dúvida, sem dúvida. Parece que ele dá na medida que o PSDB, ele é um partido, digamos, paulista, por favor, essa frase deve ser entendida entre aspas, tá, do que eu estou falando. Não é para ser levada na ponta da faca. Mas, com certeza, ele é o grande comandante de São Paulo, do PSDB de São Paulo, então o grande vitorioso dentro do PSDB foi Alckmin. E responsável pela vitória de Aécio também. Sim. E o Serra também derrubou o PT no Senado lindamente. Sim. Existiu essa vitória do José Serra, e é interessante, né? Um candidato que já perdeu algumas eleições, parece que o paulista gosta do Serra muito mais na prefeitura, no legislativo, do que propriamente assumir o executivo do geral assim, do país, né? Bom, o aperto que nós vimos aí no resultado deve necessariamente significar que a presidente Dilma terá uma oposição muito aguerrida nos próximos anos? Olha, eu acho que o cálculo, com toda a franqueza, a respeito do comportamento de uma possível oposição, se dá nem tanto pelo número de votos de Dilma Rousseff e Aécio Neves, mas muito mais em relação aos votos brancos, nulos e às abstenções. Né? Dentro do meu entender, quando a gente observa que essa taxa de brancos, nulos e abstenções vem crescendo a cada eleição, coloca num quadro como o nosso, de um país, vamos usar a expressão cotidiana, do voto obrigatório, coloca que o governo, o poder executivo, pode ser ele municipal, estadual ou mesmo o federal, ele perde a cada eleição a sua legitimidade.
Quer dizer, com toda franqueza, no segundo turno, os votos brancos, nulos e abstenções para a presidência da República ficaram em torno de 23% a 25%. Me foge agora o percentual preciso, né? Agora, quando olhamos nos governos de estado que tiveram segundo turno, o Rio de Janeiro, por exemplo, chegou a quase 40%. Então, mas por outro lado, tivemos uma mobilização em redes sociais que nunca tínhamos visto, né? Sim, mas quem é que mas que não levou usa a urna, a rede né? social, né? Mas que não levou o eleitor à urna, né? Sim, exatamente. Ou antes, eu conheço vários, tá? Jovens principalmente, que não viveram situações na década de 90 ou antes, e que atingindo a fase adulta agora na primeira década do século XXI, o que eles observam? Eles simplesmente votaram nulo nos dois turnos. Porque não perceberam em nenhum candidato algo que chamasse a atenção deles. Não se sentiram representados, né? E, por favor, são pessoas que atuam, que estão presentes nas redes sociais. Então, quer dizer, o estar presente na rede social, necessariamente, não há um vínculo direto com o voto. O Eduardo Machado coloca para o senhor aqui no nosso jornalismo bh@cbn.com.br a seguinte questão. O site The Economist Brasil disse que a vitória da presidente Dilma tem um título dizendo que Brasil um país dividido. No seu discurso, a presidente Dilma disse que não terá havido divisão nessa eleição. Essa fragmentação, pergunta o Eduardo para o senhor, é real ou é algo momentâneo, só em decorrência da campanha? É possível unir o Brasil em torno de propostas, como disse a presidente ontem? Olha, com toda sinceridade, a resposta é sim, na medida que consigamos superar os nossos preconceitos que citei agora há pouco. Quer dizer, quando percebemos claramente que um sujeito que votava em Dilma Rousseff dizia que o eleitor de Aécio era um sujeito abastado e simplesmente por ser abastado votava em Aécio. Ou, o contrário, o eleitor do Aécio dizia que o eleitor de Dilma simplesmente votava em Dilma porque recebia um benefício social qualquer. Ora, esse tipo de comentário, quando você se preocupa muito mais com o eleitor e muito menos com aquele que você quer eleger, esse tipo de preconceito é que precisa ser superado. Sem dúvida alguma, se não superarmos esse preconceito, se esses preconceitos, todos já que são quase que endêmicos na nossa sociedade, não forem devidamente combatidos, com certeza o Brasil continuará dividido. Mas, por favor, ele não foi dividido agora. Ele já é dividido desde sempre. Ele apenas essa situação ficou mais visível. Evidente. Perfeito. Professor Antônio Marcelo Jackson, nós precisamos fazer uma pausa para a apresentação do repórter CBN, coisa de 2 minutos, mas temos tantas questões que estão chegando aqui para o senhor, para a gente conversar sobre elas, reforma política e etc., que eu gostaria de convidá-lo para ficar conosco mais um tempo depois do repórter CBN, pode ser? Fica à vontade. Então já a gente volta com o professor Antônio Marcelo Jackson. Mercado, Bolsa de Valores, inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre 12:00 e 14h, com Carlos Alberto Sardenberg. CBN Belo Horizonte. Agora são 11h11. Daqui a pouco você vai acompanhar conosco a nossa edição do Toque de Letra. CBN Eleições 2014. Continua conosco na linha e eu agradeço a gentileza do professor Antônio Marcelo Jackson, é doutor em Ciência Política, professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Antônio Marcelo, o nosso ouvinte Georgino Rodrigues coloca para o senhor a seguinte questão. É possível dizer que se o eleitor não fosse obrigado a votar, o resultado das eleições teria sido outro? Aí a gente já está entrando no assunto da reforma política. Olha, bom, Marcelo, e perdão, o nome do ouvinte é... Georgino. Georgino, vamos lá. Você tem duas situações que você espera nas relações de política de qualquer país do mundo, tá? Pelo menos no mundo ocidental. Ou você tem o voto numa condição de não obrigatoriedade, como existem vários países que acontece isso, né? O mais conhecido é os Estados Unidos, mas diversos outros se repete. Mas, nesse caso, você cria uma vida política que se amplia para outras esferas, para os sindicatos, para as associações de moradores, associação comercial, etc. Ou seja, o eleitor ele não participa necessariamente do voto, basta dizer que, em média, elege-se um presidente nos Estados Unidos apenas com 20% a 25% dos eleitores. Isso é baixíssimo, se pensarmos bem, mas em contrapartida, esse mesmo sujeito, esse mesmo cidadão, ele participa da vida política nas demais esferas, ou você cai como é o modelo brasileiro, criado
há muitas décadas atrás, por um sujeito chamado Joaquim Francisco de Assis Brasil, que entendia que essa tal obrigatoriedade do voto poderia criar um espírito cívico nas pessoas. O problema é que, na medida em que esse voto é obrigatório, as pessoas acabam entendendo que a vida política se resume à eleição. Então, apenas, no nosso caso atual, a cada 2 anos, então o brasileiro vive alguma coisa de política e se esquece das demais esferas. Bom, aí frente a isso, vamos à pergunta. Se o voto não fosse obrigatório, mudaria o cenário? Talvez sim. Com certeza mudaria na primeira eleição que se realizasse logo depois do fim da obrigatoriedade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Pois é, mas aí nós não teríamos uma crise de representatividade? Exatamente. Aí eu ia completar a minha fala agora, que você se antecipou, mas falou corretamente, Marcelo. Na medida em que você passa décadas vivendo numa realidade X, e aí essa realidade se rompe da noite para o dia, né? Ou seja, numa próxima eleição, vamos supor que nas eleições municipais daqui a 2 anos não existisse essa obrigatoriedade. Com certeza você teria um número ínfimo de pessoas, porque a própria classe política está desacreditada, sejamos muito sinceros, no caso, e não é privilégio do Brasil, isso acontece em vários países do mundo ocidental, isso está se repetindo, a classe política perdeu o crédito há muito tempo, e com certeza você criaria um problema institucional. Quer dizer, por quê? Porque o brasileiro não estaria atuando nas demais esferas da política, por um lado, e por outro lado, também não estaria votando. Então, é lógico, fica sempre, eu não estou dizendo que o Brasil seja igual, mas fica sempre a lição da Bélgica, né, que passou quase 2 anos, a Bélgica, um país da Europa, passou quase 2 anos sem governo, e o país continuou funcionando. Então, não quero testar isso no Brasil, mas de qualquer maneira, fica a experiência, né? Ok. Ontem a presidente, ao dizer da necessidade de mudança, ela falava muito na reforma política, que ela pressentiu isso nos eleitores brasileiros, e ela propunha o plebiscito como forma de ouvir a população. O Marcos Gomes pergunta aqui para o senhor se um plebiscito constituinte é a melhor forma de iniciarmos uma reforma política, e ele diz que vários cientistas afirmam que um plebiscito não seria opção, e que essa responsabilidade não deve ser transferida para o povo. Olha só, excelente pergunta. Primeiro, a respeito de um plebiscito constituinte. O Brasil, se dependesse de uma Constituição, nós seríamos o melhor país do mundo, dada a quantidade absurda de constituições que nós tivemos ao longo da nossa história. Então, não é refazendo uma lei magna que você resolve o problema do país. Vamos colocar os pés no chão. Quanto ao plebiscito, eu acho que ele é válido em alguns aspectos. Questão do desarmamento, algumas coisas bem pontuais. Agora, na medida que você vive num sistema representativo, eu acho que sim, a classe política ela tem a obrigação de dar conta dessas demandas. Ou seja, porque afinal, nós não optamos por isso, ou seja, elegemos alguém e alguém fala em nosso nome, ora, então ele está sendo pago para isso. Em último caso, a gente pode falar isso na linguagem mais popular. Ou seja, você é pago para isso, então faça, por favor. Né? É por isso que o Chico Dyer comenta aqui e pergunta ao mesmo tempo, é possível pensar em mudança dentro de um processo democrático representativo construído com os vícios históricos e sustentado por oligarquias? Não seria a hora da gente pensar em resgatar os processos participativos já previstos na nossa Constituição? Olha, sem dúvida alguma, a pergunta desse Chico Dyer parece pertinente. Agora, vamos entender também que eu acho que a primeira coisa que então deveria ser feita, e porque eu acredito que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, senão voltamos à fala sua, Marcelo, de minutos atrás, cairíamos numa crise institucional. Né? Que é o seguinte, o primeiro passo diz respeito ao financiamento de campanha. Eu acho que a primeira coisa que pode ser feita, e aí uma discussão, se é para ser uma discussão séria, é criarmos o financiamento público das campanhas. E evitarmos o poder econômico financiando as campanhas, porque esse é um dos problemas mais sérios que nós vivemos no nosso país. Já seria 50% da reforma, né? Exatamente, já ajudaria bastante, porque antes que alguém fale, mas nos Estados Unidos você tem financiamento privado. Aí eu volto a dizer, sim, tem financiamento privado, mas não existe a obrigatoriedade do voto e as demais esferas da política são preenchidas. Agora, então, essa que é a grande diferença. Por como é que devemos interpretar, professor, nesse momento, a votação que teve o candidato Aécio Neves? Essa votação faz dele hoje o principal nome, a principal liderança de oposição no país, ou devemos interpretar esses votos apenas como um voto contrário ao que está aí? Olha, uma excelente pergunta, Marcelo. Eu acho que a resposta foi dada lá no primeiro turno.
Quando olhamos os resultados do primeiro turno, como do Dilma Rousseff, eu não vou lembrar agora do percentual absoluto, número de votos, mas em termos percentuais a Dilma teve em torno de 41 alguma coisa, a Aécio 33 e Marina não me recordo agora, mas enfim, o que aconteceu é que Marina, por exemplo, teve percentualmente o mesmo número de votos que ela teve há 4 anos atrás. 29? Que a Aécio teve percentualmente um número aproximado de votos que José Serra teve há 4 anos atrás, e que Dilma Rousseff, sim, essa teve menos votos. Ora, então, quando eu olho então esse quadro, tá, o que se percebe? Que o PSDB, e isso se reflete, por exemplo, na Câmara Federal, se reflete no Senado, se reflete no número de governadores eleitos e nos próprios votos que o candidato a presidente teve no primeiro turno, o PSDB não cresceu. Entendeu? Ele continua onde ele estava 4 anos atrás, com muito poucas variações. O que você tem, sim, aí alguém pode perguntar, mas como então a Aécio teve tantos votos no segundo turno? Aí é o que a gente chama de voto da rejeição. Eu me recuso a aceitar o candidato fulano, por isso eu voto em Beltrano. Então, e aí sim, a taxa de rejeição ao PT era altíssima, né? Ok. Finalmente, professor, eu coloco para o senhor a questão aqui do nosso ouvinte, o Júlio. Ele diz: perdoe a minha ignorância, mas não entendi bem esses erros, ou esse erro do Aécio com o funcionalismo público, que chegasse a mudar a opinião da maioria. Ele gostaria de entender isso, se possível. Olha, eu poderia pegar numa área que eu sou profissional, que eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Lógico, não é uma universidade estadual. Pois não. A universidade é federal. Mas todos os comentários de colegas professores da rede pública colocavam que os índices a respeito da educação em Minas Gerais e o próprio equipamento nas escolas, ele estava muito abaixo daquilo que se divulgava. Então criavam um aspecto, digamos, falso daquilo que se fazia. Não era o caso de você ter numa região um investimento e nas demais esse investimento não aparecer. Mas sim, segundo se disseminou, e aí vamos lá, na política, do jeito que ela é feita, uma lenda vale mais do que a realidade, né? O que acabou acontecendo? A ideia era, olha, então o ex-governador não investiu aquilo que ele disse de verdade. E isso caiu no imaginário político das pessoas. Por isso, inclusive, fez a distinção de Anastasia como ele sim um bom administrador e Aécio Neves não. Por isso Anastasia foi eleito para o Senado e Aécio não. Ok. Professor Antônio Marcelo Jackson, claro, doutor em Ciências Políticas, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, muito obrigado pela entrevista, nos ajudou a entender aí um momento bastante complexo da nossa vida política. Grande prazer tê-lo aqui conosco, professor. Até a próxima oportunidade. Agradeço e fico sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Nós é que agradecemos. São agora 11h21. Toque de letra. Oferecimento